may come to the start-finish line again. Bem-vindo, amigos da Moto Velocidade, amantes do esporte a motor sobre duas rodas. Estamos com imagens do Autódromo de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, para a sexta etapa do Pirelli Mobil. Desta vez, Honda CBR 600F, uma categoria monomarca. Tá aí, Ritieri e Visotto na pole position, uma categoria monomarca que privilegia aí a grande disputa entre os pilotos. Ritieri e Visotto ficou com o melhor tempo dos treinos classificatórios, seguido pelo piloto Jefferson Carmo com 1:34.9, André Paiato com 1:35.1. A gente está aí vendo mais uma vez o pole position. Jovem Ritieri tá aí dando um alô pra galera. Ritieri, que tá andando muito, esse garoto tá mandando muito bem. Grande público aí no Autódromo de Santa Cruz. Ao meu lado, o Chicão, Francisco Macedo, que é professor de pilotagem, piloto de moto velocidade. Tudo bem, Chicão? Salve, Jean, um grande abraço para os nossos amigos amantes da moto velocidade. Mais uma vez aqui na nossa transmissão pelo superbike.com.br. E o grande barato dessa categoria 600F é que pelo grid nós notamos que do segundo ao sexto colocado eles estão praticamente no mesmo, com 1 segundo de diferença. Então assim, a disputa é muito acirrada. Eu vejo aqui, ó, do segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, uma diferença mínima aí de 0,5. Muito próximos, né? Muito próximos entre si. E aí a gente só vê um pequeno pulo aí pro Irineu Júnior ali na sexta posição, que ele lidera a Light. Com 1:36.7, né, Chicão? 1:36.7, que também é uma diferença mínima, se você pensar que o autódromo aí de Santa Cruz tem 3.500 metros aproximadamente. E a categoria 600F também é uma categoria que a preparação é muito rígida. O regulamento, ele é um regulamento bastante rígido em relação à preparação das motos para os pilotos. Então o que vai diferenciar entre um piloto e outro, com certeza vai ser o talento. Com certeza, Chicão. 12 voltas para essa prova, os pilotos estão na volta de apresentação e realmente o que você falou, Chicão, de essa proximidade entre os pilotos, isso é promessa de muita disputa, com certeza. Na liderança do campeonato, a gente tem o Ritieri e o Visotto, ele que está com 23 pontos de vantagem para o Marcos Câmara, que está na segunda colocação. São os dois pilotos que estão na disputa do título na categoria Pro. Na Light, já que a CBR 600F também tem a categoria Light, a gente tem o Irineu Júnior com 98 pontos, o Gerson Campos com 96 e o Edi Colombo com 77. São os pilotos que estão na disputa do título na categoria Light. Vamos para a largada, os pilotos alinhando no grid, terminando a volta de apresentação, pneus aquecidos. Tá chegando ali o pole position, Ritieri e o Visotto, jovem piloto. Já passou muito a bandeira arrojado, vermelha, indicando que tá tudo ok lá na última posição. Bandeira vermelha, bandeira... Opa, os pilotos largaram. Largou muito bem o Ritieri, o piloto pole position. Parece que já assumiu a primeira colocação. Veio fazendo a frenagem ali com sua Honda CBR 600F, que é uma moto muito interessante, né, Chicão? Pois é, a gente tem uma impressão que a 600F seria uma moto mais voltada para passeio. Nós que tivemos o grande privilégio de poder testar esse tipo de moto em corrida, né, Jean? A gente vê que é uma moto muito versátil e, particularmente, a minha impressão para este autódromo de Santa Cruz é que vai ter muita disputa, porque é uma moto que tem uma característica que é privilegiada por esse autódromo, porque a moto tem uma ciclística bastante interessante, uma ciclística muito gostosa para se pilotar. A posição de pilotagem dela é muito boa, apesar de ela não ter todas as características de uma 600 Super Sport, mas ela tem um desenho muito gostoso, ela veste bem o piloto e aí a gente consegue ter
uma disputa bem gostosa dentro da pista. Tem E já uma tivemos pitada ali, muito boa, né, Chicão? Uma pitada de esportividade aí, bastante apimentada essa moto. Ela aqui na pista vai muito bem, como o Chicão falou. Eu já tive a oportunidade de andar, você também, e a gente viu que realmente essa moto é muito rápida. Riccieri e o Visotto completando a primeira volta, fazendo aí a curva da vitória. Os pilotos estão muito próximos. Riccieri já conseguiu um pouquinho de vantagem, tem aí meio segundo em relação ao Tonini. Quem vem ali no Carmo na terceira colocação. O Câmara, que está na disputa com o Riccieri pelo campeonato, vem na quarta. E aí os pilotos andando muito próximos. E na quinta posição, André Paiato, que também é um piloto já bastante conhecido do Pirelli. Ele já vem disputando algumas etapas com bastante sucesso. Um destaque que a gente poderia colocar nessa corrida é que o Riccieri ele vem com experiência internacional. Ele já fez algumas etapas fora do Brasil. E isso é muito bacana. Ele também anda de 1000 cilindradas, ele anda com uma Aprilia. E isso que é bacana, porque você tem dois parâmetros diferentes para poder ter sensibilidades diferentes. A tocada das motos é muito diferente. E o Riccieri ele absorve muito rápido isso, né? Ele consegue transferir a técnica dele das 600 para 1000 de uma maneira muito tranquila. Muita gente pode pensar que é muito parecido, mas existe uma diferença bem significativa, principalmente quando a gente fala em desgaste de pneus, reaceleração e frenagem das 600 para 1000, né, Jean? Com certeza. O traçado também, Chicão. A gente vê aí os pilotos na curva do capacete, a curva mais lenta do circuito. Riccieri já fazendo a rápida curva da vitória. E queria destacar também aí a atuação de todos esses pilotos, que vem muito bem. Em terceiro no Campeonato Pro está o Rafael Noronha, que não pôde comparecer nessa etapa. Mas um piloto muito rápido, um piloto do Rio de Janeiro, o Rafael Noronha. A gente vê essa disputa pela terceira colocação entre o Paiato, entre o Câmara, entre o Gerson Campos ali. A gente vê que tem muita proximidade, eles estão alternando posições muito constantemente, tirando o Riccieri e o Giovandro, que acabaram meio que largando o segundo pelotão para trás. A gente vê aí, ó, o Carmo, o Paiato e o Câmara disputando a terceira posição, alternando aí entre si a briga pelo terceiro lugar, Jean. Igual na frente a gente vê o Riccieri numa disputa muito boa, o piloto que está muito rápido, venceu todas as etapas desse ano, disputadas em Interlagos. Foram 4 etapas com 4 pole positions, muito rápido, 5 etapas vencidas pelo Lu Visotto, com 4 pole positions para esse piloto. É realmente uma atuação no campeonato, né, Chicão, impecável, 100% de aproveitamento em todas as provas, e está aí na primeira colocação. Vai realmente bater um recorde aí, vencendo todas as provas dessa categoria no ano. Isso é fantástico. O Riccieri é um piloto novo, ele tem, se eu não me engano, 17 anos, ele é muito talentoso, ele é um piloto arrojado, ele tem uma técnica muito apurada e ele está investindo muito nessa carreira, ele está levando muito a sério, isso que é bacana. Ele vem das escolas de baixa cilindrada, então você poder ter um crescimento técnico desde a 250, ele passou pela Copa Hornet, quando aquilo que ainda a gente existia. falava na CB300R, né? Essa categoria monomarca de baixa cilindrada e que traz para os pilotos uma técnica ímpar, né, em relação às disputas e que etc. não permite nenhum tipo de preparação adicional. O que vale mesmo é o talento do piloto. Então, o que faz a diferença entre um piloto e outro é justamente aquele ponto que você espera um pouco mais para frear, aquele ponto que você antecipa a aceleração, e essa sensibilidade do piloto com o equipamento é que vai fazer toda a diferença para você se formar como um piloto sólido e consistente e você poder ter esse desempenho hoje impecável do Lu Visotto. Veio numa categoria de menor cilindrada, é isso que a gente quer dizer, e que ele está aí na CP R600F, que é uma categoria intermediária também, se for comparar com a Superbike 1000, mas uma categoria já bem rápida e com motos que ultrapassam aí os 210 km por hora.
enfim, uma categoria muito interessante também. E que utilizam pneus Pirelli, são os pneus Super Corsa, né? A gente que conhece um pouco esse fazem pneu, a diferença fazem aí, muita diferença. uma combinação aí junto com o conjunto da moto, muito interessante também, bem rápidos. Tá aí o Luvisotto, já abriu 3 segundos em relação ao Tonini que tem aí uma diferença de mais 3 segundos em relação a esses 3 aí, que é o Paiato, o Carmo e o Câmara. Lembrando que o Câmara está na disputa do campeonato contra o Luvisotto. O Câmara tem 23 pontos a menos, a vitória vale 25, por enquanto a vitória é do Rutieri Luvisotto. O Câmara teria que avançar, ele sim teria que buscar essa posição que o Luvisotto tá, que é a primeira, ou ao menos tentar estar o melhor possível aí para realmente evoluir no campeonato. E a gente teve um destaque ali do Irineu Trudes, ou Irineu Júnior, como ele também é conhecido, que é o líder da Light, e ele vem defendendo essa liderança e está muito próximo de conquistar o título. E o Irineu tá na liderança, né, do campeonato também. Só um destaque, Jean, esse foi o primeiro ano da CBR 600F. Todos os pilotos que participaram dessa categoria tiveram incentivo de fábrica para adquirir seus equipamentos. Isso é uma coisa muito bacana que o Pirelli permite. As categorias de entrada e as monomarcas, elas sempre têm algum tipo de incentivo para poder trazer os pilotos e formar os pilotos que vão seguir a sua carreira mais para frente. E essa proximidade técnica dos equipamentos é o que faz a cada vez mais a competição ser mais acirrada entre eles, né? Todo mundo ter motos com preparação praticamente igual, todas as motos passam por vistoria muito rígida. Os 5 primeiros colocados, eles passam por uma vistoria técnica ao final da prova, e aí a gente começa a ver como a diferença entre os pilotos começa a se sobressair. E vale destacar o patrocínio da Honda no campeonato e que subsidia, como você está dizendo, né, Chico, as motos para os atletas. Isso é muito importante para eles, é um incentivo a mais para poderem até mesmo subir de categoria. Os pilotos que estão na CB300R poderem evoluir para a categoria 600F. Isso é muito importante para o esporte e para o campeonato Superbike Móbil Pirelli. Tá aí Marcos Câmara na 4ª colocação. Ele precisa vencer essa prova, tá bem difícil para ele, já que o Luvisotto já tá com uma diferença muito boa em relação ao 2º colocado, e em relação também ao Câmara já é uma diferença de 8 segundos aí. E a gente vê que o Câmara e o Carmo, eles pegaram um retardatário ali, um piloto um pouco mais lento, mas eles acabam continuando na disputa pela 3ª posição. Eles acabaram desgarrando um pouquinho ali do André Paiato, mas assim, toda a disputa pela 3ª colocação continua acirrada. Aí a gente vê o destaque do Ritieri, que lidera com tranquilidade. Agora é só administrar, né, Jean? É só administrar, mas a gente vê que o piloto tem um estilo bem próprio ali, um estilo agressivo, muito bonito mesmo, visto entre os melhores pilotos. Esse tipo de pilotagem, esse tipo de estilo que o Luvisotto tem, né? A gente vê que mesmo assim ele tá liderando, tirou a mão ali, mas parece que tá com muita folga o Luvisotto. Ainda assim, os pilotos, quando eles andam na ponta, eles acabam não aliviando, porque aliviar às vezes até atrapalha um pouco, né, Chicão? Você acaba tendo uma entrada de curva antecipada, enfim. Parece que o Luvisotto tá enfiando a mão aí na CBR. E aí a gente vê o Rodney Zimmermann recolhendo para os boxes. Ele teve algum problema com a moto, então ele vai para ele, corrida encerrada. Só complementando o seu comentário da questão de o piloto não pode aliviar, porque quando a gente fala em corrida, qualquer meio segundo que você deixa escapar faz falta lá no cômputo final. Então, às vezes o Giovandro, por exemplo, ele vem numa tocada com um ritmo um pouco mais forte que o Luvisotto, ele pode tirar essa diferença em 2, 3 curvas, e aí já começa a comprometer a primeira posição. Quando o piloto ele tem essa consciência que mesmo administrando ele tem que ser rápido, aí o caminho para o sucesso é muito mais rápido. É verdade, Chico. E a gente já viu o Luvisotto travando a melhor volta. Tá aí o Luvisotto com 1:32.5, a melhor volta da CBR 600F
no Autódromo de Santa Cruz. Opa! Tá ali o piloto 89. O Giovandro Tonini deu uma... que tá na segunda colocação. Brigou com a Deu uma moto brigada ali, ali na frenagem, né? mas já tá recuperando. Ó, fez até um sinal de que o retardatário atrapalhou um pouco o traçado dele. Mas é corrida. Corrida, ninguém tá lá para fazer gentileza, né, Jean? Com certeza. O outro buscando um bom traçado aí para curva, para a próxima curva, que foi para a direita agora. Vai uma retinha para entrar no trecho mais sinuoso do circuito. Tá ali O Giovandro esbravejando contra o outro piloto ali. Mas é aquela questão, né, Jean? A gente, quando as pessoas sempre me questionam: poxa, Chicão, é complicado você ser um piloto, é difícil. O mais complicado é você ter uma preparação mental para estar lá dentro, porque independente da colocação que você chegue, estar lá dentro e disputar uma corrida contra pilotos muito mais experientes do que você já te torna um vencedor. Você não tem que provar muita coisa para alguém quando você se dispõe a falar: ó, estou aqui dentro, vou me submeter a regras que são extremamente rígidas, preciso ter uma disciplina técnica e uma disciplina corporal muito grande para poder enfrentar 12 voltas, que podem para um leigo parecer pouco, mas é bastante, né? O desgaste emocional, é muito grande, uma disciplina muito emocional importante, muito severa para você poder aguentar esse tipo de ritmo. Você tem uma prova em torno aí de 25 a 30 minutos normalmente, contando volta de apresentação, saída de boxes, mas são 30 minutos extremamente intensos. Nós que já tivemos essas experiências com corrida sabemos muito bem como que é isso, né, Jean? Com certeza, muito cansativo, especialmente uma pista como a de Santa Cruz, exige muito também do preparo físico dos atletas. E a categoria 600, ela já começa a dar uma puxada no preparo, realmente começa a fazer a diferença nas competições. Isso porque as velocidades são maiores, as motos são mais pesadas, a inércia nas frenagens e também nos contornos de curva são bastante, as forças no contorno de curva são bem rígidas, bem severas. A gente vê aí o Visoto completando mais uma volta, vem para frenagem, fez a frenagem ali da curva número 1, tem ali uma chicanezinha e o segundo colocado voando baixo ali. E vem a disputa pelo terceiro. Tonini mandando muito bem, escorregando bastante com a sua moto, mas já está bem distante aí do primeiro colocado, o Visoto. Uma informação técnica, Jean, sobre a questão do desgaste dos pneus nas motos. O Autódromo de Santa Cruz ele tem uma característica bastante interessante, porque ele tem exatamente 14 curvas e 7 para a esquerda, 7 para a direita. Então, ao contrário, por exemplo, de um autódromo como Interlagos, que tem mais curvas para a direita, ou para a esquerda, perdão, ou um autódromo como o de Curitiba, que tem mais curvas para a direita, o desgaste dos pneus no Autódromo de Santa Cruz ele é mais uniforme. Então, você não tem aquele problema de, no final da corrida, a sua moto está escorregando mais para um lado do que para outro. Isso é um ponto positivo para os pilotos poderem abusar até um pouquinho mais do equipamento no final. Legal, e olha que sobra pneu aí, é a categoria que usa os pneus Pirelli, não exige tanto nas reacelerações como uma Super Sport RR ou uma Superbike, e é uma categoria que tem aí os pneus muito bons. A gente pode ver isso nas inclinações das motocicletas, especialmente nessas partes que são os contornos muito rápidos, os S de alta do circuito. E tá aí mais uma vez o piloto na segunda colocação, mandando muito ali o Júnior, e a disputa entre outras posições também. As pessoas às vezes perguntam pra gente o que determina o grau de inclinação de uma moto, se é exclusivamente o equipamento, a moto. Na verdade, o que determina se você pode abusar ou não da inclinação, abusar ou não da aceleração, abusar ou não da frenagem, obviamente é o pneu. E nesse caso, os pneus Pirelli, eles têm feito muita diferença técnica para os pilotos. Olha a disputa pela quarta colocação aí. Paiato e Câmara, os dois aí trocando aí, batendo carenagens
praticamente. O Paiato deu uma espalhada, o câmera deu uma espalhada, veio por fora ali, mas ali é uma sequência Fechou de a curvas, porta, o né? Paiato. Precisa estar com o traçadinho afiado, fazer muito bem para poder projetar uma próxima curva melhor. E essa questão do traçado é o que tem feito muita diferença. A gente viu tanto pelos treinos quanto pelas corridas que a gente tem acompanhado durante o dia. A diferença de traçado tem feito tem sido muito significativa para os pilotos poderem alcançar tempo ou até mesmo se recuperarem em eventuais ultrapassagens, né, Jean? É verdade, isso se a gente for pensar nas categorias de base, como a CB300R passa para a 600F, o traçado, eles são diferenciados, a gente tem aí um traçado um pouquinho mais travado na categoria 600 e mais ainda na 1000, né? Quando que na 250 a gente acaba utilizando quase toda a pista de uma ponta a outra, né? A gente viu a disputa tá aí entre o Luvisotto tá em primeiro, já abriu bastante, 8 segundos em relação ao Tonini, e aí a gente viu o Tonini, o número 89, sozinho, o Luvisotto já vem comemorando ali, o Tonini sozinho, e depois a boa briga entre o André Paiato e o Marcos Câmara. E eles que acabaram deixando o Jefferson de Carmo um pouco para trás, né? A diferença entre eles já acabou ficando mais de 10 segundos. E aí, no fim, agora a disputa maior vai ser só para quem define o terceiro lugar, se vai ser o Paiato ou se vai ser o Câmara. É verdade, e os pilotos confirmando as primeiras colocações, está aí Riccieri Luvisotto vencendo a prova e tornando-se o campeão da categoria, invicto Riccieri, 6 etapas, são 6 vitórias para ele, 5 pole positions, maravilhosa atuação do Riccieri, que teve uma atuação realmente impecável durante todo o campeonato. Fala aí um pouco do Riccieri. Não, Chicão, o Riccieri acha? Ele é um talento, ele fora das pistas, ele é um menino assim super humilde, super consciente do espaço que ele ocupa. Título Merecidíssimo, tecnicamente impecável, não tenho o que falar, ele vem numa ascensão muito grande, é um piloto extremamente talentoso, tem condições, ele está buscando ir para o exterior para poder disputar o Mundial, ele está conseguindo esse apoio. Tudo bem, ainda no Brasil é bastante difícil, as pessoas acreditarem no esporte a motor aqui ainda é bastante difícil, e é um esporte que ainda custa muito para você sair da nossa região, mas o Riccieri provou em todas as etapas, nas 6 etapas que fez, o talento que tem. Parabéns para o Riccieri, muita sorte para ele, e temos que destacar também, Jean, o Irineu Júnior, o Irineu Trudes da moto número 72. Campeão na Light, né? Que foi o campeão na Light. Vencedor e campeão, assim como o Luvisotto também. Tá aí os pilotos, os primeiros colocados, Riccieri e Luvisotto em primeiro, Giovanni Tonini em segundo, André Paiato em terceiro, Marcos Câmara ficou na quarta colocação, Jefferson Carmo na quinta. Olha interessante que com esse título o Riccieri Luvisotto confirma aí a grande atuação no ano, deixa de ser uma promessa, é uma grande realidade do motociclismo nacional de hoje, especialmente do Superbike Series, que é a maior competição aí que acontece no Brasil e tem todas as categorias que envolve, desde da de base até a Superbike de 1000 cilindradas. Fora a projeção que ele pode conseguir com todo esse sucesso que ele tem tido no Superbike Series, que já é o 5º maior campeonato de motovelocidade do mundo. Aí a gente tá vendo o pódio da CBR 600F Light, com o Irineu Trudes na primeira posição, o Gerson Campos na segunda, o Grayson Barros na terceira, o Edson Fibla na quarta e o Fábio Amaro na quinta. Todos os pilotos troféus ao alto. E aí a famosa foto para as revistas. Categoria Light, Honda CBR 600F. Tá aí, primeira volta do Luvisotto e todos os pilotos da categoria 600F.
A gente viu ali o Lovisotto deitando bastante a moto e agora comemorando esse título tão merecido, o Lovisotto. Parabéns, um grande abraço a todos, até a próxima, Chicão. Valeu, Jean, um grande abraço.